pedido para você interceder pela vida do Tuti, ministro de louvor aqui da igreja. Essa semana ele perdeu a sua prima, já estava enferma e não resistiu, veio a falecer. Amanhã é um velório e um enterro. Então, nas suas orações, lembre da família, lembra dele que está sempre nos abençoando aqui, ministra de uma forma poderosa nesse lugar. Então, quando for orar, peça a Deus para que venha confortar e consolar toda a casa, toda a família, amém? Amém, irmão? Amém. É chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, amém? Tem gente que só quer sorrir com a gente, na hora de chorar ele não quer. Então, você precisa aprender a chorar também. Aleluia. Eu vou falar sobre o choro nessa noite. Salmos 30, verso 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vou repetir a parte B desse verso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, nós estamos diante dessa palavra poderosa essa que pode mudar a nossa vida, a nossa história. Palavra essa que é viva e eficaz. Eu creio que através de uma palavra liberada, a nossa história nunca mais será a mesma. Depende de como eu vou receber e como eu vou reagir àquilo que está sendo ministrado, àquilo que está sendo entregue. E nessa noite Deus colocou em meu coração de falar sobre um período que todos nós temos que passar. Um período que ninguém é isento de passar. Todo homem, toda mulher vai ter que passar por esse período chamado período da noite. Esse período é conhecido como período do choro. Mas também a Bíblia garante que quem suporta o período da noite, a alegria virá, amanhã chegará. Quem vai compor esse salmo? Você sabe que salmos são canções, são poesias. Quem vai compor esse salmo é Davi, o rei Davi. E se tem alguém que soube chorar, foi Davi. Se tem alguém que soube sofrer, foi Davi. Mas da mesma forma que ele sofreu, da mesma forma que ele lutou, ele conquistou a vitória. Ele chegou no dia amanhecendo, onde a alegria veio sobre a vida dele. Ele vai nos dizer algo que é fantástico. O que é? Toda vez que você vê no texto falando de noite, vai estar associado a sofrimento. Não está falando só do tempo escuro, de meia-noite até as 5 da manhã, não. Está falando de um período a qual você pode enfrentar na sua vida. Um período que pode ser de dor, de luta, de enfermidade. Ninguém aqui está isento de viver uma perda na família, uma morte, um luto, uma enfermidade, uma doença. Você chegar no médico estando bem, fazendo um check-up anual, e de repente o médico fala: olha, descobrimos aqui, tem um cisto aqui, tem um caroço aqui, nós vamos precisar fazer um exame mais profundo. Aquilo começa a mexer com você, perturbar você, e daqui a pouco você já não está tendo mais noites de sono. O choro começa a vir, a frustração começa a entrar no seu coração. E para essas pessoas eu vim pregar nessa noite. Porque, pastor, estou vivendo um tempo de crise, um tempo tão difícil na minha vida. Eu estou chorando, pastor, porque eu não sei como vai ser, como vai se dar, como vai resolver. Eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vou melhorar isso. A noite não é eterna, a noite não é para sempre, o choro não é para sempre, a luta não é para sempre, a provação não é para sempre. Porque Deus está dizendo para você: aguente, passe pela provação, porque daqui a pouco vai se manifestar um amanhã na sua vida. E quando esse amanhã virá sobre a sua vida, se prepare, a alegria vai repousar sobre a tua história. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. O texto está dizendo que o choro ele tem um prazo determinado, ele tem um tempo determinado para iniciar e terminar. Mas quando a alegria vem, só tem prazo para começar, não tem prazo para acabar. Quando a gente começa a olhar para o texto bíblico, para as escrituras, nós vamos ver do Gênesis ao Apocalipse pessoas, grandes figuras, grandes exemplos, que passaram por circunstâncias difíceis, que passaram por lutas e provações, a qual choraram duramente, a qual passaram por provações severas.
Eu não sou isento disso, você também não é. Eu lembro que eu tive um tempo no ministério de tanta crise, e antes do culto começava a descer naquela escada ali, e eu chorava, falava: Senhor, até quando? Até quando essa luta? Até quando essa dor? Até quando? E o Senhor fala: suporta o processo, porque daqui a pouco vai amanhecer na tua história, e a tua vida nunca mais será a mesma. Não tem como caminhar com Deus sem passar por um tempo de vento, de tempestade, de humilhação. Pastor, eu não quero ser humilhado. Se você não for humilhado, não terá dupla honra, porque a honra só virá no ambiente da tua humilhação. Aonde você foi humilhado, vai ser o lugar que Deus vai te pegar e vai te exaltar. Mas eu preciso aprender a passar por esse processo, esse tempo de choro, essa noite, essa dificuldade, essa luta. E o que fazer, pastor, quando esse dia chegar? O que fazer quando esse tempo de choro chegar? A gente precisa encontrar personagens nas Bíblias que passou por tempo de choro, tempo de crise, e conseguiram suportar esse tempo, conseguiram suportar esse processo e viver tudo aquilo que Deus tinha para eles. Quando eu olho para Abraão, a Bíblia diz que Deus chama ele no Gênesis 12 e fala: sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar, e lá farei de você uma grande nação. Essa é a promessa, essa é a promessa de Deus para Abraão. Ele sai, a Bíblia diz que ele conquista, ele prospera, ele avança, ele cresce. O homem está rico, várias pessoas a seu favor, mas no Gênesis 15, ele entra num tempo chamado de noite, ele entra num tempo chamado de crise, e nessa crise ele começa a questionar Deus e a indagar Deus: Deus, eu estou aqui, o tempo já passou, eu estou rico, eu estou próspero, mas o herdeiro da minha casa vai ser o Eliezer Damasceno. Esse homem vai herdar no lugar, porque eu não tenho filho, eu não tenho descendência. Aí naquele período de crise de Abraão, a Bíblia diz que Deus aparece, oh glória. Naquele período de choro, Deus aparece. Naquele período de noite, Deus aparece. Eu vou falar até você reagir. No tempo mais difícil da vida de Abraão, Deus resolve aparecer. Eu vim pregar para alguém aqui que está chorando, está na luta, está na escassez, e Deus está dizendo: pode estar vivendo um período de choro, mas eu estou aqui para falar contigo. Eu estou aqui para falar levante as mãos para adorar a esse Deus. No Gênesis capítulo 15, Deus chega, é noite. Deus fala: Abraão, sai daí, sai, vem para fora, olha para o céu, conte as estrelas se as pode. Conte as estrelas se as pode. Não entendeu ainda? A promessa que ele faz é tão grande que não dá para contar, não dá para numerar. Só tem uma coisa a se fazer: o que? Crer, acreditar, ter fé. Quando ele sai para fora, ele fala assim: se você pode, conta, porque a nação que eu vou entregar na sua mão vai ser poderosa e tão grande como as estrelas que estão no céu, como a areia que está na praia do mar. Conta, Abraão. Ele começa: 1, 2, 3, 4, 10, 15. Ai, já contei essa aqui. Ele começa de novo: 1, 2, 3. Daqui a pouco ele não consegue contar e fala: Senhor, eu não consigo contar as estrelas. Ele: assim também vai ser a tua descendência, assim também será a promessa sobre a tua vida. Você quer contar aquilo que eu vou fazer, mas se prepara, Abraão, o que eu farei vai ser tão grande, mas tão grande, e o herdeiro da tua casa vai sair das tuas entranhas, vai sair das tuas... Levante as mãos aos céus. Deus trouxe alguém aqui nessa noite de dizer: levanta essa cabeça, em tempo de noite, em tempo de choro, não olha para baixo, olha para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Me ajude a pregar nessa noite. Cutuca o vizinho e chacoalha ele. Fala: meu filho, levanta a cabeça. O Deus que você serve disse que a promessa ainda está de pé. A noite está pesada, a noite está pesada, mas a promessa ainda está de pé. Deus está dizendo para alguém: pode chorar porque a promessa não mudou, pode lamentar porque a promessa ainda continua, permanece, ela vai virar realidade. Pastor, o que fazer quando o tempo de choro chegar? Creia na promessa. Creia na promessa.
Não olhe para um lado, não olhe para o outro, olhe para cima e creia na promessa. Irmão, você vai pregar comigo a noite inteira, vira para o vizinho e fala: creia na promessa. Está difícil, mas creia na promessa. Quando a gente olha para Moisés, libertador de Israel, a missão é fácil, qual é? Vou libertar esse povo, arrancar esse povo, tirar esse povo da escravidão. Eles começam, saem do Egito. A Bíblia diz que Deus toca no coração de Faraó, Faraó libera ele. Êxodo 14. Quando eles começam a caminhar, eles vão chegar diante do mar. E quando chega diante do mar, o povo começa a chorar. E o texto diz que era noite. E muitos começam a chorar: Moisés, você nos tirou do Egito a morrer aqui na beira desse mar. Moisés, o que vai ser de nós? O que será de nós, Moisés? E Moisés, sem saber o que fazer, ele resolve clamar a Deus. Ele resolve buscar a presença de Deus. Ele vai diante de Deus e fala: Senhor, o que nós vamos fazer agora, Senhor? Na frente tem um mar, atrás está o inimigo, de um lado montanha, de um lado outro inimigo. O que eu vou fazer, Senhor? Deus olha para Moisés e fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Aleluia. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Pastor, como assim? Você vai entender. Deus está dizendo: as águas estão fechadas, mas eu já estou dando ordem para essas águas. Levante as mãos. É no período da noite que você vai viver os maiores milagres da sua vida. Quem crê nisso, reage. Ele pega o cajado, ele pega prega comigo, ele pega o cajado. Irmão, estou com vontade de pregar. Quando ele pega o cajado, a Bíblia diz que ele toca nas águas. Ele toca nas? Quando ele toca aqui, a água não abre daqui para lá. O texto diz que sopra um vento oriental. De lá, ele toca aqui, ninguém está vendo nada, é noite. Para de graça, é noite. Ninguém está vendo nada. Ele falou: Deus disse, nós vamos passar aqui. Aleluia. Alguém disse: não vai não, as águas estão fechadas, Moisés, nós vamos morrer. Não vai não, porque a ordem é muito clara. Diga ao povo que quem diz que durante a noite ficar chorando é resultado. Mesmo chorando continua marchando, mesmo chorando continua caminhando, porque essas águas vão se abrir. E não é daqui para lá, é de lá para cá. Eu não estou vendo, mas já está acontecendo. Eu não estou vendo, mas já está se movimentando as águas. Quem crê nisso dá um brado de vitória. A Bíblia diz que eles entram. Quando entra, as águas de um lado é como um muro, um paredão de um lado e do outro. E eles vão entrar em terra seca. Oh glória. Para de graça. É em terra. Alguém está achando vai sair dessa noite cheio de lama, vai sair dessa noite todo pesado do barro. Deus falou: não, o milagre quando acontece faz você andar em terra seca. Deixa que Deus já está pavimentando o mar ao seu favor. Aquilo que era contrário a você, Deus está transformando a história, está colocando ao seu. Quem crê nessa palavra aí, reage nesse lugar, reage. Começa a atravessar, e a Bíblia vai dizer que Deus coloca uma nuvem. Essa nuvem, para o povo de Israel, ela é luz, mas para o inimigo é escuridão. No meio da noite, Deus coloca uma nuvem, que para o povo dele ilumina, mas para o inimigo é trevas. O inimigo vem atrás, está no encalço, fala: nós vamos pegar, vamos aprisionar, e quem não quiser obedecer nós vamos matar. Eles vê o povo passando, oh glória. Eles vê o povo passando, mas eles não conseguem identificar por onde o povo está indo. Mas quando eles veem o mar aberto, eles falam: vamos seguir esse caminho. Se eles passaram, nós também vamos passar. O problema do inimigo é achar que Deus não surpreende o povo dele. O povo foi passando em terra seca, de repente uma escuridão tomou conta daquele mar, e o inimigo foi entrando. Na hora que o último inimigo entrou no mar, a Bíblia diz que ele estava chegando do outro lado. Escuta. E do outro lado já estava amanhecendo.
Para de graça. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhã. Eles estão passando, quando estão chegando do outro lado, o dia começa a raiar, mas o inimigo está entrando no mar também. Aí a Bíblia diz, Êxodo capítulo 14, versículo 27, coloca para mim. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao... Observe, quando o povo foi passar, Deus tirou a força do mar, e o povo começou a passar. Mas na hora que o povo passou, o inimigo foi entrar, Deus agora faz a força do mar retornar para o mar. Porque, pastor, o mesmo lugar da tua vitória será o mesmo lugar da queda dos teus inimigos. Eu vim profetizar, levante as mãos, levante as duas, que uma é pouco. Aonde Deus vai te dar vitória, será no mesmo lugar que Ele vai destruir os inimigos de Deus. Quem crê nisso, reage a essa palavra. Pastor, o que fazer quando à noite o choro chegar? Creia, no lugar do milagre vai ser o lugar onde Deus vai desbaratar com os nossos inimigos. Vai ser no mesmo lugar que Deus vai fazer com que os nossos inimigos caem ao chão. Ah, meu Deus. Êxodo capítulo 15, a Bíblia diz que Moisés, quando chega do outro lado, ele vai cantar um cântico. O cântico não é de Miriam, o cântico é de Moisés. Vou de novo. O cântico não é de Miriam, o cântico é de Moisés. Olha isso. Então cantou Moisés. Oh, aleluia. Você não entendeu isso? Pastor, mas ele fala que do outro lado só Miriam que cantou. Não, quem começou o cântico foi Moisés. Quem começou a cantar foi Moisés. Quem começou a falar, o Senhor triunfou sobre Faraó e seus cavaleiros, foi Moisés. Mas quando Miriam viu Moisés cantando, ele falou: eu não posso ficar de fora, eu vou me juntar a Moisés. Ela pega um tamborim e começa a tocar e falar: bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Pastor, não entendi. Até quem está perto de você vai cantar o hino da vitória junto com você. Levante as duas mãos. Deus está dizendo: aguente o tempo de choro, porque está chegando o amanhecer sobre a tua vida. Chacoalha esse santo aí perto de você, até ele dar um glória, vai. Fala com ele: já preparou a canção? Fala, prepara o repertório, porque esse choro tem tempo para acabar. A hora desse choro está contada. A hora desse sofrimento está contada. Eu estou liberando uma palavra, levante a mão para receber. O tempo de sofrimento está contado. Está chegando um tempo de alegria no Senhor. Quem pode adorar Ele nesse lugar? Levante as mãos e adore. Feche os olhos e adore. Você que crê, adore. Exalta o nome dEle nesse lugar. Pastor, o que fazer quando o tempo da noite chegar? Quando o choro chegar, primeiro, creia na promessa. Segundo, entenda que no mesmo ambiente aonde Deus vai te dar vitória, é no mesmo lugar que os seus inimigos serão derrotados. Pastor, o que fazer quando o choro chegar? Lembra de Daniel? Prepararam uma cilada para Daniel. Nós vamos parar ele agora. Ele tem mais de 85 anos de idade. Ele tinha vida com Deus. Ele tinha o quê? Deus colocou ele num lugar onde ele não podia mudar os valores e princípios. Eles fazem um decreto: durante tanto tempo ninguém pode clamar a outro Deus, ninguém pode fazer oração a outro Senhor. Só que Daniel, ele tinha o costume, Daniel capítulo 6, qual é? Orar 3 vezes ao dia. E ele, como um bom judeu, quando ia orar, não orava de qualquer maneira. Ele pegava o óleo da unção, ungia a sua cabeça, ele ungia os seus olhos, ungia o seu ouvido, ungia a sua boca. Porque todo bom judeu, quando vai orar, ele se unge primeiro. E ele, todo ungido, ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes? E alguém falou: você vai ter que parar de orar. Ele falou assim: eu perco a vida, mas não paro de orar. Eles estão querendo tocar na minha carne,
mas jamais poderão tocar no meu espírito. Ele não negocia princípio. No tempo da noite, no tempo de choro, você não pode negociar princípios cristãos. Você não pode abrir mão de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. Você não pode abrir mão de ser cristão de verdade. Você não pode abrir mão de ser referência aonde você está. Mas estão falando que vão mandar embora, que mande você embora. Se o inimigo fechar uma porta, Deus vai abrir 7 portas para você. Quem está comigo nesse lugar, diga amém. A Bíblia diz que eles prendem Daniel, anoitece, jogam ele na cova. Lá dentro tem leões famintos, mas quando os leões chegam perto dele, não tem fome, não tem vontade de morder, porque o cheiro que ele está não é de carne, o cheiro é de azeite, o cheiro é de óleo, o cheiro é de unção. O leão vai pertinho e fala: eu não posso tocar nele, porque ele não cheira carne, ele cheira óleo. Pastor, não entendi. Deus está dizendo para alguém nessa noite: quando a tempo da noite chegar, não negocie os teus princípios, não negocie os teus valores, continua orando, porque a qualquer momento a história vai mudar. Fala com o seu vizinho: está difícil, mas continua orando, meu filho. Fala com ela, fala: está difícil, mas continua orando. Pastor, parece que não vai acontecer. Vai. Parece que não vai se manifestar. Vai. De Gênesis a Apocalipse a história não mudou, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você lembra de Pedro? Lucas 5. A noite inteira trabalhando e não pescou nada. A noite inteira lutando e nada aconteceu. Ele começa a lavar as redes, mas quando ele está lavando as redes, já está amanhecendo. E a Bíblia diz que alguém vai chegar em Cafarnaum. Alguém vai vir às beiras do mar da Galileia. No ambiente da frustração, Jesus ele gosta de passear. E Jesus, antes de falar com Pedro, ele vai pregar, ele vai. E tem hora que é difícil entender isso, porque você diz assim: Jesus, estou sofrendo, eu preciso de uma palavra. E você vem só e recebe pregação, palavra. Por que uma palavra? Simples, porque no final, quando ele falar com você, vai ser debaixo da palavra que já foi pregada. Vou falar de novo: vai ser debaixo da palavra que já foi ministrada. É por isso que é necessário celebrar a palavra, reagir à palavra, porque Ele vai falar com você naquela palavra que já foi liberada. E eu estou liberando uma palavra hoje. Qual é? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia diz que está amanhecendo, Jesus está chegando. E Jesus olha para ele e fala assim: olha, lança a rede do outro lado. Ele fala: ó, trabalhei a noite inteira, não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sobre a tua, não entendi. Você vai entender. O tempo do choro faz você confiar na força do seu braço, mas quando amanhece, você entende que toda a realização é por causa da palavra dele, é por causa que ele é fiel. Por causa da tua palavra eu vou lançar a rede de novo. Se prepare, está chegando um tempo para você caminhar, para você prosperar. Não é na força do seu braço, é debaixo da palavra de Jesus. Fala pro vizinho: você vai dar glória ou está difícil? Não, chacoalha ela aí. Tem gente que está quase dormindo no culto. Fala: se você não dá glória, meu filho, o meu problema vai virar seu, e a sua resposta vai ser minha. Mas eu não saio essa noite sem o meu milagre. Reage aí, reage.
Olhe para mim, olhe para mim. Mateus capítulo 25, verso de número 6, diz que à meia-noite, qual horário? Qual horário? Eu não sei se você sabe, mas o horário mais escuro, as trevas mais densas, meia-noite. Assim como meio-dia é o horário mais claro do dia, meia-noite é o período mais escuro da noite. A Bíblia diz em Mateus 25, verso 6, que à meia-noite ouviu-se um clamor, um grito. Qual grito? Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A Bíblia diz que tinham 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Todas elas tinham azeite, porém as 5 prudentes guardou em estoque, acumulou azeite. Por quê? Na noite tensa, na noite difícil, na noite de choro pode faltar tudo, só não pode faltar azeite. Elas estavam à procura do noivo, e as nécias vieram e falaram assim: olha, me ajuda, me dá um tiquinho de unção, porque a minha lamparina está se apagando. Ela falou: não posso te dar, porque se eu te der eu perco a minha lamparina. É Deus dizendo: no período da noite, cada um cuida da unção que tem. Pode faltar tudo, pode faltar dinheiro, pode faltar comida, só não pode faltar azeite. Está chorando, está na luta, mas não pode faltar azeite. Alguém tem que olhar para você e falar: ele é diferente, ela é diferente. Olha a luta que está enfrentando, mas ali tem azeite, mas ali tem azeite, mas ali tem unção, mas ali tem... Eu vou falar até você reagir. Pode faltar tudo na tua vida, mas não pode faltar a unção que vem do céu. Pastor, o que fazer quando a noite chegar? Quando o tempo de choro chegar, primeiro, creia na promessa. Segundo, acredite, no mesmo lugar aonde você vai triunfar, o seu inimigo será derrotado. Terceiro, não negocie os seus princípios, os seus valores. Quarto, haja debaixo da palavra de Deus. Quinto, não deixe faltar azeite. Não deixe faltar azeite. Sexto, eu vou para o fim. Atos capítulo 16, versículo 25. A Bíblia diz que à meia-noite, qual horário? Qual horário? Eles vão prender Paulo e Silas, vão colocar ele na prisão interior, 12 portas para dentro. Eles estão presos, amarrados, pés e mãos. Eles não conseguem ver nada, eles não conseguem identificar ninguém. Mas um olha para o outro e fala: olha, no meio dessa noite eu sei o que nós vamos fazer. Um fala: eu vou orar. E o outro: eu vou cantar. Um fala: eu vou orar. O outro fala: eu vou cantar. Pastor, não entendi. Deus está dizendo para alguém nessa noite, nessa crise, nesse tempo difícil, nesse choro: fique em paz, porque não vai faltar oração, não vai faltar adoração. E quando tem adoração, e quando tem oração, e quando você crê, alguma coisa acontece. A Bíblia diz que perto da meia-noite sobreveio um terremoto violento e chacoalhou os alicerces daquela prisão, aonde as portas, a Bíblia diz, todas as portas se abriram. Não foi uma porta, todas as portas se... Levante as duas mãos. No período de crise, Deus está dizendo: todas as portas se abrirão diante de você. Quem crê nessa palavra, reage a ela. Está chegando um tempo aí aonde vai amanhecer na tua história. Está chegando um tempo aí aonde a alegria virá sobre a tua vida. Está chegando um tempo aí, e sabe o que é gostoso? A dor tem limite, o sofrimento tem limite, a noite tem limite, mas o que está vindo aí, Deus só está começando. Eu não limitei, só depende de você. Mantenha isso aceso, mantenha a chama acesa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
O amanhecer é tão importante que Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e ela é a causa de não sermos consumidos. Oh glória! Para cada manhã que virá sobre a tua vida, tem uma misericórdia nova, tem um favor novo, tem uma graça nova, tem uma bondade nova. Oh glória! Eu termino aqui. Provérbios 4:18. Leia comigo. Mas a vereda dos justos é como a luz da... Mas a vereda dos justos é como a luz da... que vai brilhando mais e mais, até ser dia... Olhe para mim, eu termino. O texto diz: a vereda é o caminho. O caminho do justo é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora, pastor? A luz da aurora é aquela primeira luz que vem quando o dia começa a raiar, 5 horas da manhã, começa a clarear o céu. A terra ainda está escura, mas o céu já está claro. E a luz da aurora é o que vem primeiro para te preparar para o sol que vai se manifestar. A ciência diz, os oftalmologistas vão dizer, que se o dia nascesse já meio-dia, no ponto mais alto do dia, a sua retina seria queimada, por tamanha luz que você ia absorver. Então, antes do sol nascer, vem a luz da aurora, que vai preparando você, vai deixando você sensível para o sol que vai se manifestar. É por isso que o texto diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Um dia brilha mais, o outro brilha mais, até ser dia perfeito. Daqui a pouco o sol da justiça irá se manifestar. Daqui a pouco o castiçal, aquele que está lá ao lado de Deus, a luz dele brilhará sobre a tua vida, aonde o choro não vai conseguir suportar. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender hoje. Deus me trouxe aqui para profetizar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, alegria vem, alegria vem. Eu nunca vi uma noite impedir que o dia nascesse. Eu nunca vi uma noite que impedisse o sol de aparecer. É Deus dizendo: creia na minha palavra, porque o sol irá se manifestar ao seu favor. Reage, reage essa palavra, reage essa palavra, reage essa palavra. Fica de pé, eu termino com você em pé. Tem uma graça neste lugar, tem uma unção neste lugar. Deus hoje está enxugando os olhos, as lágrimas. Deus hoje está limpando o teu coração. A aurora dele já começou a se manifestar, porque Ele está enviando o sol da justiça sobre a nossa vida. Pastor, o que fazer, pastor? Quando essa noite de choro chegar, creia na promessa. Acredite, no mesmo lugar da sua vitória será o lugar que os seus inimigos serão destruídos. Não negocie os teus princípios. Trabalhe agora debaixo da palavra, debaixo da... Não deixa faltar azeite.